irmãs. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Esqueçam o que Rubner disse agora a meu respeito. Na verdade, eu tenho citado vocês como exemplo em algumas palestras, algumas pregações de uma igreja que começou e está crescendo pela palavra. Então, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje de manhã. Nós já estivemos aqui, eu e minha esposa, quando a igreja era uma congregação, viemos no culto à noite, né? E agora vocês têm 2 cultos, se expandindo, servindo junto com a Escola Trinitas aqui, que tem abençoado tantos. Então, para mim, a honra é minha, na verdade, estar aqui com vocês. Minha esposa não veio, ela está gripada desde quinta-feira, está acamada, nem no seminário ela está indo. Então, orem por ela também. Ela gostaria de estar aqui conosco hoje, mas não pôde estar. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 16, 13 a 20, e depois Mateus 18, 15 a 20. E eu vou pedir para vocês manterem as Bíblias de vocês abertas, que a gente vai olhar essas 2 passagens juntos, tentar entender o que Deus tem a nos dizer essa manhã sobre as chaves do reino e, do outro lado, a vida santa que caracteriza a igreja local. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20, depois 18, 15 a 20. Vamos ler? Eu estou usando a NAA, eu acho que é a tradução que vocês usam aqui também. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mateus 18 agora, versos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se nós quisermos entender como o Messias Jesus governa o seu povo, que vive no mundo, nós precisamos refletir nessas 2 passagens, Mateus 16, 13 a 20 e Mateus 18, 15 a 20. Dentro do Evangelho de Mateus, esses são 2 discursos importantes que Jesus profere dos seus 5. Se você anotar o Evangelho de Mateus como um todo, ele é guiado por 5 grandes discursos, Mateus 5 a 7, depois Mateus 10, Mateus 16, Mateus 18, Mateus 24 e 25. Então nós lemos 2 trechos da palavra do Senhor que se encontram em 2 discursos que Jesus faz dentro desse evangelho. E ele profere esse discurso para o seu povo reunido, ou para os representantes da sua comunidade reunida. Nessas passagens que nós lemos aqui, nós encontramos uma grande confissão de fé sobre quem é Jesus, mas também nós vemos o reino em ação, em Mateus 18. Uma igreja visível, local, reunida, responsável e estabelecida pelo próprio Messias. Aqui nós encontramos autoridade real, porém submetida à palavra. Poder verdadeiro, mas um poder espiritual. Responsabilidade séria da comunidade, porém graciosa. Jesus, e aqui a gente precisa prestar atenção, não nos oferece um cristianismo solitário. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura
em nenhum lugar dos evangelhos você vai ver a ideia do crente sozinho, o crente desigrejado, como se tornou costume falar dele atualmente, uma pessoa professando a sua fé e vivendo fora do âmbito da igreja local. Muito ao contrário, Jesus nos propõe não um cristianismo solitário, mas um cristianismo de se viver numa comunidade concreta. Ou seja, nessas duas passagens, nesses dois discursos, Jesus edifica um povo, Jesus concede chaves, Jesus ordena práticas, mas Jesus também promete sua presença e vitória junto do seu povo concreto, de uma comunidade local. A pergunta para nós aqui, olhando essas passagens, é: como essas promessas e essas responsabilidades moldam a vida diária de uma igreja local? E é isso que nós vamos ver a seguir. Se você está com a Bíblia aberta, então, vamos ver os versos 13 a 17 do capítulo 16. O que nós vemos nesses versos 13 a 17 é que Jesus é o Messias e Jesus é aquele que constrói uma assembleia visível. Em Mateus 16, Jesus não começa tratando de estruturas eclesiásticas, ou seja, como a igreja se organiza. Mas Jesus começa sua pergunta definidora tratando de verdade e de adoração. Jesus começa tratando de verdade e adoração. E a pergunta que Jesus faz aqui aos seus discípulos, Mateus 16, 13 a 17, nota, é uma pergunta que é tanto pessoal, ou seja, Jesus exige uma resposta pessoal dos seus discípulos, mas é uma pergunta que é feita em público. E é proferida a resposta também em público. E a pergunta definidora é: e vocês? Quem dizem que eu sou? Irmãos e irmãs, uma igreja, um ajuntamento de homens e mulheres, em nome de Deus, nasce da resposta correta a essa pergunta. E Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós, às vezes, nos acostumamos, tomamos como certo algumas passagens bíblicas, tomamos como certo proferir ou mencionar o nome do nosso Salvador como Jesus Cristo. Tomamos como certo Cristo como tipo de sobrenome, mas o sobrenome de Jesus não é Cristo. Cristo é um título, é um nome de honra que é conferido ao nosso Salvador. No original, nós poderíamos ler aqui: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que é o Messias? Messias significa que Jesus é o especialmente ungido. No Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos. E esses títulos não eram intercambiáveis. O rei Uzias recebe lepra porque ele quer ser sacerdote. O nome de Saul é varrido da história porque ele quer sacrificar como sacerdote. Quando ele profetiza, Deus o humilha, Deus usa como uma paródia. Nenhum homem no Antigo Testamento poderia ser rei, profeta e sacerdote, mas Jesus é o Messias. Ele foi ungido para ser rei, profeta e sacerdote. Mas Messias também significa que Jesus é o escolhido. Nós pensamos na salvação como uma escolha divina, um ato soberano de Deus, decidido antes da fundação do mundo, em que Deus escolhe os piores pecadores para constituir a igreja. Mas nós somos escolhidos em Jesus. E Pedro, mais do que outra pessoa em toda a Sagrada Escritura, chama Jesus de o escolhido 2 vezes na sua primeira epístola. Jesus é o escolhido, isso é, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. Ou seja, quando Pedro, junto com a comunidade de apóstolos aqui, discípulos, diz que tu és o Messias, o nosso apóstolo aqui, ele está reconhecendo que Jesus não é um mero profeta. Jesus é aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, o servo do Senhor, que foi apontado para vir entregar sua vida em salvação do seu povo peculiar. Aquele que é escolhido para morrer não apenas em favor, mas em lugar do seu povo, para congregar o seu povo como uma comunidade especial. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é reconhecido aqui também que esse Messias vive na eternidade. Ele não está circunscrito ao tempo. Ele está na presença de Pedro, diante dos demais apóstolos e discípulos, mas ele, por ser o Filho de Deus, ele está presente em toda
a criação. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa confissão, meus irmãos e irmãs, é o fundamento da igreja. Uma igreja verdadeira, uma comunidade que se entende como embaixada do reino, ela é fundada sobre essa confissão de fé. E essa confissão de fé é o ponto de ruptura, é aquilo que distingue entre o povo de Deus e o mundo. O mundo pode respeitar Jesus como mestre moral, como profeta. Mesmo o Islã reconhece Jesus como profeta exaltado abaixo de Maomé. Mas a igreja existe quando homens e mulheres confessam que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido, é o especialmente escolhido, aquele que foi prometido, o Filho eterno, o Senhor vivo, que existe de eternidade e eternidade. Jesus, ainda nesse primeiro trecho, deixa claro que essa confissão não procede de carne e sangue. Esse é um ponto importante aqui. Pedro confessa Jesus audivelmente, publicamente, por uma revelação do Pai. E esse é um outro ponto importante para nós aqui. A fé verdadeira, então, é um dom soberano de Deus. Não é produto de herança religiosa, de criação, não é produto de influência cultural, simpatia por um ambiente cristão. Hoje nós temos homens, mulheres, gente culta, que há 20 anos atrás eram ateus militantes, hoje permanecem ateus, mas eles entendem que por causa da crise civilizacional que nós passamos, eles têm que aderir ao cristianismo. Então eles se intitulam como cristãos nominais, cristãos ateus. A ideia é que eles não creem em Deus, não têm uma relação pessoal com Deus, mas abraçam valores cristãos, abraçam a ética cristã, porque eles entendem que só o cristianismo pode salvar a nossa civilização ocidental. Eles estão corretos no diagnóstico, errados na cura. Pedro é lembrado aqui que se ele confessa Jesus como Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso procede do próprio Deus, é um dom concedido, é algo que é produzido em nós pelo próprio Deus. Só que, e aqui é o ponto importante para nós, essa fé que Deus dá a Pedro para que ele confesse corretamente quem é Jesus, é pública, reconhecível, ela é feita diante do povo de Deus e também do mundo. E aqui nós lutamos com o tempo presente. O tempo presente quer que nossa fé seja circunscrita a templo, seja circunscrita ao âmbito privado, à vida familiar, talvez. Mesmo no templo, agora a gente começa a ser patrulhado e vigiado sobre o que a gente crê, o que a gente profere, o que a gente canta, como a gente ora. E nossa tendência talvez é nos retrair, mas aqui Pedro faz uma profissão de fé pública como fruto da revelação divina, fruto do dom de Deus. E essa revelação é reconhecida como revelação representativa daqueles que estão acompanhando Pedro, daqueles discípulos apóstolos que estavam com ele. Mas eu estou me adiantando aqui. O fato é que a igreja, segundo Jesus em Mateus 16, depois de Mateus 18, é formada por homens e mulheres que confessam juntas quem é Jesus e se submetem juntas à sua messiandade e ao seu senhorio. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor. Quando homens e mulheres compartilham dessa confissão de fé, nós temos então uma igreja. Nesse sentido, como toda a passagem que nós lemos nos mostra, Pedro confessa como porta-voz, não como indivíduo isolado, como os nossos amigos católicos supõem. Pedro confessa a Jesus representando o corpo dos discípulos. No verso 20, Jesus ordena aos discípulos que eles não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Estranho isso, né? Por que Jesus faz isso? Porque não era o tempo dele se revelar ainda publicamente. Haverá um momento que ele vai se revelar como o Messias, o escolhido, aquele que foi prometido, profetizado na antiga aliança, mas ainda não é o tempo. E Jesus controla até mesmo o tempo da sua revelação. E ele pede a todo o corpo de discípulos que está junto com Pedro, que foi indagado juntamente com Pedro, que eles permaneçam em silêncio. Então, a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja é essa confissão compartilhada
pela igreja. O nosso fundamento é essa confissão de fé. Antes de falar da estrutura da igreja, como a igreja se organiza, Jesus lembra que a base da igreja é essa confissão de fé compartilhada por todos os homens e mulheres, por aqueles que seguem a Jesus. E sobre esse fundamento, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara: edificarei a minha igreja. Jesus aqui é o construtor. Pastores não edificam a igreja como donos de uma obra. Nem membros a inventam a igreja como projeto comunitário. Aliás, uma forma de uma igreja fracassar é ser reativa. Pessoas saem das suas antigas igrejas magoadas, tristes, e eles decidem: nós vamos plantar uma nova igreja e essa igreja não será como a nossa antiga igreja. Isso não é uma base sólida para uma nova igreja. A base que edifica a igreja, na qual Cristo edifica a igreja, Jesus edifica a igreja, mais precisamente dizendo, é essa confissão de fé. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. É sobre essa base que a igreja é edificada, essa base que o próprio Jesus edifica a igreja. Nessa passagem, nós aprendemos que o Messias chama, sustenta, edifica. E a igreja que Jesus edifica não é uma abstração invisível. De um lado, nós falamos de a igreja, ou seja, todo o corpo de salvos, todo o corpo de eleitos, homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Mas Jesus tem visto aqui uma comunidade visível, um corpo visível, homens e mulheres com nome e sobrenome e história. Ou seja, o termo empregado aqui, eclesia, comunica a ideia de que a igreja é uma assembleia real, identificável, que se reúne, como agora de manhã, assume compromissos e vive sobre a autoridade espiritual e edificação espiritual do próprio Jesus. Por isso Jesus fala nessa passagem, Mateus 18, 17, fala de dizer à igreja. Ou seja, Jesus aqui está tratando da reunião concreta do povo de Deus, de um grupo de homens e mulheres que se reúnem sob essa confissão de fé. Ou seja, para essa igreja, há fronteiras visíveis, a comunhão real e a responsabilidade mútua entre os irmãos, na medida que eles confessam Jesus como o Messias, como Filho do Deus vivo, como Senhor. Nós precisamos parar um pouquinho aqui e olhar para essa passagem e olhar para o nosso coração e levantar algumas questões importantes para nós aqui. Que resposta nós oferecemos para Jesus? Nessa manhã, Jesus pergunta a nós: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Que resposta nós oferecemos? Essa resposta é basilar, é vital para saber se nós somos membros de uma igreja local ou não. Nós admiramos Jesus? Nós valorizamos Jesus como um mestre, um tipo de psicólogo, um conselheiro? Ou nós confessamos publicamente Jesus como o Messias, o Senhor, o Filho de Deus vivo? Qual a nossa relação com Jesus? Admiração ou confiança? Onde nós colocamos o nosso coração aqui? A partir dessa primeira questão, nós precisamos lembrar que nós não podemos resumir o cristianismo à tradição ou simpatia religiosa. Nós não somos membros da igreja porque nossos pais nos trouxeram ou porque nós continuamos trazendo nossos filhos. Nós somos chamados, cada um de nós, a oferecer uma resposta decisiva a essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Você, o que você responde a essa pergunta? Quem é Jesus diante de você? Mais uma vez, essa resposta é que cria a fronteira entre a igreja e o mundo. Essa resposta é que nos coloca na igreja ou nos coloca no mundo em oposição, ainda lutando contra esse Jesus. Se nós respondemos que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, do Deus que opera hoje com poder, se nós respondemos que Jesus é de fato o Messias, o escolhido, então nós agora somos chamados a nos comprometer com uma comunidade local, real, vivendo em comunhão, vivendo em prestação de contas e vida compartilhada. Ou seja, se nós confessamos Jesus, nós temos o privilégio de sermos membros de uma comunidade visível.
Não há cristianismo solitário na Sagrada Escritura. Não há crentes vivendo sozinhos no mundo e tentando proferir a confissão correta em Jesus Cristo. Um missionário que vai plantar uma igreja num lugar onde não há igreja, ele vive numa situação não natural. Por isso ele vai escrever com saudade da igreja local, ao prestar contas do seu trabalho no campo. Não é uma situação ideal ele se desligar da nossa comunidade, ser enviado para pregar aos indígenas, pregar em algum país árabe, algum país da Ásia. Enquanto ele está plantando a igreja sozinho, ele não vive a situação ideal. Por isso que ele está plantando a igreja. Porque intuitivamente o crente sabe que precisa de comunhão de outros irmãos e irmãs que professam o mesmo Jesus, o mesmo Messias, o Filho do Deus vivo. Segundo ponto, versos 18 a 20 do capítulo 16. Nós temos essa expressão misteriosa sobre as chaves do reino conectadas com a igreja local. Lembra que Jesus está tratando aqui de uma comunidade real, concreta. Jesus não está usando a expressão igreja aqui, como vai aparecer, por exemplo, em outros textos do Novo Testamento, no sentido universal, todo o corpo de crentes. Ele está tratando aqui de uma comunidade real, homens e mulheres se reúnem sob a mesma confissão de fé. E ele trata agora das chaves. Jesus promete: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Que expressão curiosa. Eu estou com minhas chaves aqui. É comum hoje ter chaves. O que significa termos as chaves? Nota que Jesus não está dizendo que vai dar a chave apenas para Pedro. Obras de arte católicas retratam Pedro sempre com a chave, como se somente Pedro e somente aqueles que ele ordenou e segue a sua linhagem tivesse o poder das chaves. Jesus agora fala no plural: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Em linguagem bíblica, as chaves simbolizam autoridade delegada para abrir e fechar, e olhando a passagem seguinte, Mateus 18, admitir e excluir. Essa imagem aparece no Antigo Testamento em Isaías capítulo 22, 22. Você pode colocar uma nota na margem aí e depois dar uma olhada nessa passagem. Na passagem Isaías, a autoridade é concedida a um homem para que ele administre a casa de Davi. Em Mateus, essas chaves não dizem respeito ao poder pessoal de um obreiro, por exemplo, não diz a respeito do poder pessoal de um presbitério. Nossos amigos presbiterianos vão entender que as chaves são dadas apenas ao presbitério. Não é um poder carismático, arbitrário, mas esse poder de administrar o reino de Deus por meio da confissão verdadeira e da vida ordenada do povo de Deus é concedida a todos aqueles que confessam com Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas, gente, preste atenção no privilégio que nós temos aqui. Se nós somos um corpo visível, real, com fronteiras, que confessa o mesmo Jesus, é dado a todos nós esse poder das chaves. Cada um de vocês aqui, batizado em nome de Jesus, e que professa a fé em Jesus como Messias, como Senhor, como escolhido, recebe esse poder das chaves. Eu lhe darei. E depois Jesus vai repetir isso com mais ênfase. Esse poder das chaves, em Mateus 18, é dado a toda a comunidade. E o que são essas chaves? Em termos simples, bíblicos, são a autoridade dada por Jesus para nós reconhecermos publicamente quem pertence ao reino e quem não pertence, com base na resposta visível ao Evangelho. Esse poder das chaves não sonda o coração. Nosso coração é oculto, às vezes até para nós. Eu não posso saber se vocês são salvos, não posso ter certeza total disso. Vocês não têm a certeza total a respeito da minha salvação. Só nos é concedida a nossa própria certeza por obra do Espírito, mas o poder das chaves lidam com aquilo que pode ser confessado, observado e discernido. A nossa vida, nós aqui, demonstramos ser uma vida de arrependimento e quebrantamento?
Nossa vida é marcada por fé. Nossa vida é marcada por obediência a Jesus. Nós, de fato, obedecemos ao Senhor como o Messias, como Filho do Deus vivo. Essa autoridade se expressa na administração visível do que é chamado de sinais de pertencimento ao reino. A pregação, que nós ouvimos aqui todo domingo, chama pecadores ao arrependimento à fé. O batismo admite alguém à comunhão visível. No batismo, uma pessoa é separada publicamente do mundo e reconhecida como membro agora dessa comunidade visível. A ceia do Senhor confirma e nutre essa comunhão. A ceia do Senhor faz uma divisão entre a igreja e o mundo. Somente os membros da igreja recebem o cálice e o pão. A disciplina corrige, chama de volta, quando necessário, separa da comunhão. Todos esses atos, pregação, batismo, ceia, disciplina, não produzem salvação, mas testemunham publicamente aquilo que Jesus já está operando por pura graça em nosso meio. Por isso, as chaves não são poderes mágicos. As chaves operam por meios ordinários, por meios comuns. Palavra, batismo, ceia, disciplina. Ou para lembrar os puritanos, Deus governa o seu povo, real, concreto, por meios estabelecidos, não por eventos espetaculares, não por iniciativas humanas desconectadas da sua palavra. A autoridade do reino não se manifesta no meio de atos extraordinários ou mágicos, mas da obediência perseverante a esses meios que Jesus mesmo instituiu. Palavra, água, pão e cálice e o discipulado ou a disciplina. E a gente volta ao ponto aqui, de novo, a quem essas chaves são dadas? Pedro é chamado de pedra. Jesus faz um trocadilho com o nome do apóstolo aqui. E ele recebe as chaves, mais uma vez, não como indivíduo isolado, mas de modo representativo. Nessa passagem, Pedro fala em nome do corpo dos discípulos ao confessar que Jesus é o Messias. Mais uma vez, verso 20. Jesus ordena a todos esses homens ali reunidos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A promessa sobre esta pedra edificaria a minha igreja aponta para essa confissão apostólica compartilhada, não para uma autoridade pessoal desvinculada da Assembleia. Ou seja, Jesus aqui não ensina que Pedro é uma autoridade acima da Assembleia. É a própria Assembleia que recebe o poder das chaves. A única Assembleia que confessa Jesus conjuntamente como Messias, o Filho do Deus vivo. Isso se confirma, então, quando Jesus, no verso 20, atribui responsabilidade aos discípulos como um todo. Ele ordenou aos discípulos, plural. E mais adiante, Mateus 18, que nós vamos ver, quando o poder de ligar e desligar é exibido ou exercido no contexto de toda uma comunidade reunida. Pedro age, então, como porta-voz, os discípulos como corpo. Assim, como o próprio Pedro testemunha na sua primeira epístola, a pedra não é um homem sozinho, mas é a confissão comum de Jesus ser o Messias, o Filho de Deus vivo, que funda e sustenta a igreja visível, na qual a autoridade de Jesus é exercida comunitariamente por um povo que confessa fielmente o seu Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, as chaves não constituem um privilégio exclusivo de um apóstolo, de um bispo ou de um presbitério. Essas chaves são uma autoridade corporativa confiada por Jesus à sua igreja como um todo para ser exercida de maneira responsável, pública e conforme a sua palavra. Você já pensou como isso é pesado? É um privilégio. Cada um de vocês tem o poder das chaves. É dado a todos nós juntos o poder das chaves. E nós somos chamados a usar esse poder concedido a todos nós juntos aqui, de maneira responsável, pública, mas de acordo com a palavra de Deus. Então é preciso deixar bem claro aqui. Essa autoridade, esse poder das chaves, se manifesta na igreja local concreta. Aqui, independente do lugar onde vocês se reúnem, independente do tamanho que vocês tenham agora, é dado a todos vocês esse poder das chaves. O que vocês ligarem aqui será ligado ao céu, o que vocês juntos desligarem
será também desligado nos céus. A igreja local reconhece seu pregador, é a igreja local que batiza, é a igreja local que recebe membros, é a igreja local que administra a ceia, é essa igreja aqui que exorta, corrige, disciplina e restaura. Jesus, aqui em Mateus 16 e 18, não institui uma igreja abstrata, uma mera ideia, mas um povo que se reúne com responsabilidade real, que toma decisões reais e também faz uma prestação de contas real. Quais são as aplicações desse segundo ponto aqui para nós? Primeiro, nós não podemos tratar a igreja como uma opção. Na atualidade, as pessoas vão à igreja como se vai no mercado. Na pior das hipóteses, como se vai no teatro. Elas vão lá só para assistir o poder de Deus, nem para consumir. Só que não é isso que Jesus nos instrui aqui. Nós não somos chamados a buscar um ambiente mágico, um ambiente de poder para nós estarmos. Nós somos chamados a buscar uma comunidade que professa Jesus como o Messias, como Filho do Deus vivo, como o único Senhor. Nós devemos buscar a igreja local não como opção, mas como lugar onde nós encontramos outros homens e mulheres que compartilham dessa mesma profissão de fé. Portanto, nós somos chamados a nos comprometer com a igreja concreta. E aqui um parênteses, é muito fácil destruir uma igreja concreta. Basta a gente chegar aqui tentando idealizar a igreja. Ah, se nossa igreja fosse assim. Ah, se nossa igreja fosse assado. Ah, se nós tivéssemos tais pessoas aqui. Ah, se nós tivéssemos tal estrutura. Rapidamente essa igreja vai ser destruída. Nós precisamos ser gratos pelo que Jesus já faz nessa comunidade. Uma comunidade local já tem exatamente as pessoas que Jesus quer que estejam ali. Deus já concede a uma comunidade local as exatas pessoas para a estrutura que essa igreja local vai ter. Se não há pessoas para servir em tal estrutura, que não se tenha tal classe, departamento, organização dentro da igreja. A gente espera para ter quando Jesus trouxer alguém que sirva naquela área. Se nós idealizarmos a comunidade local, nós matamos, nós vamos destruir essa comunidade local. Nós aceitamos a comunidade local do jeito que Deus a fez. Mas o ponto aqui, eu me desvio um tiquinho, é que essa comunidade local não é opcional. Ela é necessária para a nossa fé. Então, a gente também é chamado para viver de modo coerente com a nossa profissão de fé. Nós somos chamados a nos coligar e lutar para sermos uma comunidade de fato diferente. Uma comunidade que reconhece Jesus como o Filho de Deus, como Messias, como o escolhido. Se a nossa vida confirma ou contradiz nossa profissão de fé. E a gente tem que valorizar essa comunidade. Nós temos que tratar a pregação com seriedade. Nós temos que chegar aqui despertos, atentos, anotando o sermão. Nós não somos receptores passivos. Ao refletir enquanto ouvimos a pregação, nós estamos participando da pregação também. Nós devemos tratar o batismo com seriedade. Devemos honrar a mesa do Senhor. Devemos aceitar a correção quando necessário, como cuidado do Messias em nossa vida, usando outros irmãos e irmãs. Terceiro ponto, Mateus 16, 19 e agora Mateus 18, 18 a 20. Nas duas passagens, que são parte de dois discursos de Jesus e Mateus, aparece a linguagem de ligar e desligar. No uso judaico comum, isso significa declarar permitido ou proibido. E aqui, esse ligar e desligar tem um peso que mira o fim, o dia do Senhor. Aquilo que é ligado e desligado na terra é descrito como já tendo sido decidido nos céus. Irmãos e irmãs, olha que privilégio nós temos aqui e olha que responsabilidade pesada que nós temos, que é dada a todos nós. Nós gostamos de dizer que somos batistas, mas muitas vezes nós vamos acabar transferindo nossas responsabilidades como membros dessa comunidade visível para os obreiros, para os presbíteros. Situações pesadas são para eles decidirem.
situações ligadas à disciplina que nós já vamos tratar, são para esses homens decidirem. Eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo para orar, eu tenho outras decisões, outras situações que eu tenho que lidar. Jesus lembra que é dado a todos nós, juntos, o poder de ligar e desligar. E juntos, ao ligarmos e desligarmos, nós estamos confirmando algo que já foi decidido no céu previamente. Nós estamos concordando com decisões que já foram tomadas nos céus, desde que nós nos portemos com submissão ao Rei e à sua palavra. Isso nos ensina duas verdades aqui. Primeiro, a autoridade da igreja local é real. Quando a igreja admite alguém ao batismo e à ceia, ela está dizendo publicamente: esse irmão confessa o Messias e o fruto da sua vida não contradiz sua confissão de fé. Esse é um ponto. Quando o Hubner mencionou aqui, convidou homens e mulheres batizados em comunhão com a igreja visível a tomar os elementos, nós estamos reconhecendo mutuamente que aqueles que tomam esses elementos são da mesma confissão de fé que nós temos. São pessoas que publicamente creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Agora, quando nós excluímos pessoas da comunidade e vedamos que elas participem dos elementos da ceia, nós também estamos reconhecendo publicamente que a vida dessa pessoa, a profissão de fé que essa pessoa supostamente faz, na verdade, é uma vida sem arrependimento. Há uma contradição entre a profissão de fé e a vida dessa pessoa. Isso tem um peso espiritual e público também. Segundo, a autoridade da igreja local, desse corpo aqui, é limitada e subordinada. Quando Jesus ensina que o ligar e desligar já está decidido nos céus, nós somos lembrados que a igreja não cria a realidade espiritual. Antes, a igreja reconhece essa autoridade espiritual em submissão a Jesus e a revelação dele na palavra. Nós, como igreja, não mandamos nos céus. Nós, como igreja, procuramos obedecer aos céus. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando todos nós aqui vamos nos reunir para tomar decisões que tocam a vida da igreja, essas decisões devem ser tomadas com temor, oração, paciência, evidência, testemunhas e clareza bíblica. Infelizmente, os batistas resumiram esse processo de tomar decisões bíblicas a mera questão de voto. E vários de vocês devem ter experiências horríveis, passadas em outras igrejas batistas, de politicagem, pessoas recolhendo com carro, gente que há ano não pisa na igreja, mas que é necessário que aquela pessoa pise na igreja para votar, e votar geralmente a favor da minha causa. Você já deve ter escutado histórias horrorosas dessas. Isso é uma paródia de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ao tomar tempo para decidir uma questão, antes de colocá-la a voto, vai orar por aquela decisão. Vai gastar tempo tentando pensar as possibilidades ligadas àquela decisão com a mente de Jesus. Eventualmente, um presbitério, junto com a igreja, vai colocar aquela decisão, vai protelar aquela decisão, porque sente que precisa orar mais. E essa é a vantagem da igreja menor. Isso não dá para fazer, às vezes, uma igreja de 500 membros, 600 membros, 1000 membros. Isso emperra, por assim dizer, uma igreja grande. Mas uma igreja menor, é mais possível homens e mulheres poderem debater livremente aquele tema. O tema não é nosso, a decisão não toca apenas a minha vida pessoal, e numa igreja menor nós podemos colocar textos sobre a mesa e, eventualmente, decidirmos não decidir. Nós não estamos maduros ainda para tomar essa decisão. Não é questão de um partido A vencer o partido B. A decisão aqui é uma igreja tentando votar segundo a mente de Cristo dada na palavra de Deus. Por isso, cuidado ao recebermos membros da nossa igreja. Nós precisamos testar a confissão de fé dessas pessoas. Essas pessoas precisam ter a vida de acordo com a sua profissão de fé. Igreja local, então, é um negócio arriscado. Não é tão simples como a gente pensa. A porta de entrada da igreja tem que ser estreita.
porque pressupõe que aqueles que são membros da igreja compartilham a mesma fé, eles entendem agora o privilégio, mas a responsabilidade de terem juntos o poder de ligar e desligar, confirmar o que já foi decidido antes da fundação do mundo nos céus. O que isso implica para a gente aqui? Nós não podemos tratar as decisões que a igreja toma como um mero debate de opiniões. A opinião de fulano, a opinião de Beltrano. A gente pode brincar algumas vezes com essas questões. Na minha antiga igreja, nós precisamos decidir se o nosso culto principal seria à noite ou de manhã. Não é uma decisão central ao evangelho, então nós brincávamos que tínhamos o partido das trevas e o partido da luz. O partido da luz ganhou e o nosso culto principal era de manhã. Mas isso não era algo central ao evangelho, então a gente brincava com isso. Éramos todos crentes, queríamos todos acertar. Então debatemos, oramos, votamos, no final ganhou o culto da manhã. Mas outras vezes nós vamos ser testados no limite. Essa igreja tem que sair daqui? Essa igreja precisa ser ampliada? Isso é uma decisão pesada para a comunidade local. Isso implica um comprometimento muito maior dos seus membros. Disciplina. Pior, disciplinar um membro querido. Um membro importante para a comunidade. Esses momentos vão testar se nós lidamos numa assembleia como tratando o debate como um mero debate de opiniões, ou se nós queremos, de fato, tomar decisão que reflita aquilo que seja, de fato, a vontade de Deus. Então, esse ligar e desligar tem um peso para uma comunidade local, um peso espiritual. A decisão tem que ser tomada com base na palavra, que chama ao arrependimento, que confirma uma confissão. Todo o processo deve ser feito com seriedade e humildade. Ou seja, o papel da igreja aqui não é criar, mas se submeter às Escrituras. Então, numa assembleia em que todos os que confessam a Jesus têm direito a voto, veto e palavra, nós devemos trazer a Escritura para os nossos debates. Pergunta definidora é o que Jesus tem a dizer na sua palavra a respeito dessa decisão que nós temos que tomar em conjunto aqui. Ok, vamos avançar aqui. Quarto ponto, versos 15 e 17 do capítulo 18. Jesus, completando Mateus 16, não concede as chaves para a igreja apenas, mas orienta a igreja a lidar com o pecado. Isso é importante para nós aqui. Jesus dá essas instruções sobre o uso das chaves, porque Jesus sabe que, tristemente, o pecado ainda vai estar presente entre os seus discípulos. A questão aqui não é se haverá quedas, mas como nós, como igreja, vamos obedecer a Jesus quando o pecado aparecer. Nota, nesses dois discursos de Jesus, o ponto dele aqui é bem simples, pessoal. A igreja local se reúne sobre uma confissão de fé. E essa igreja local, Mateus 18, precisa ter uma vida digna dessa confissão de fé. Nós precisamos ser uma comunidade de fato apartada do mundo e do pecado e do diabo. Nós precisamos ser uma comunidade diferente. Mas o que vai acontecer se, tentando sermos santos, uma comunidade de homens e mulheres retos e íntegros, acontecer de haver pecado em nosso meio? Jesus trata disso agora. Jesus estabelece aqui um caminho claro e progressivo quanto ao tratamento do pecado. Nota aí, a partir do verso 15. Primeiro, a conversa em particular. Vá e repreende-o em particular. Nota que o objetivo de Jesus aqui não é expor o faltoso. O objetivo de Jesus aqui não é quebrar quem peca. Como é que acontece no nosso meio? Nós, congregacionais, nos orgulhamos da autoridade da igreja local. Alguém peca no nosso meio, a gente corre rápido para o pastor. Pastor Rubner, fulano pecou, tem que tratar dele. Pastor Marcílio, olha, alguém pecou, tem que tratar dele. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é o presbitério que tem poder das chaves. Não é um bispo que tem poder das chaves. É toda a igreja que tem poder das chaves. Qual o primeiro passo? Se um de nós aqui vê um irmão sendo faltoso, é nossa obrigação pessoal ir a ele e exortá-lo. É minha obrigação pessoal. É sua obrigação pessoal.
Isso não é transferível. E Jesus aqui não gradua o pecado. Não importa o pecado que você veja na vida do seu próximo. É sua responsabilidade exortar o próximo e tentar ganhar o próximo. Nota que Jesus aqui não está preconizando que você traga o nome do faltoso à comunidade. Se você viu o faltoso pecar, o seu alvo é exortar o faltoso e tentar ganhar ele. E se você ganhar ele, acabou o assunto ali. Qualquer pecado. A gente, logo a nossa cabeça começa a pensar em pecados mais grosseiros, públicos. Jesus não gradua o pecado aqui. Se você viu um irmão faltoso, você compartilha o poder das chaves, você vá àquela pessoa, exorte. Se você ganhou ele, acabou. Você não leva o pecado a outras instâncias. Você não comunica aquele pecado a outras pessoas. Você simplesmente ganhou o irmão. A ideia aqui é buscar arrependimento em privado antes de ampliar o caso. Somente em caso de dureza de coração, o caso é, por assim dizer, escalonado. Aí Jesus, usando as leis morais do Antigo Testamento, ele vai dizer, se não houver arrependimento, leve uma ou duas pessoas e envolva-as nesse processo. Lembra que no Antigo Testamento, somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas, alguém deveria ser condenado. Jesus aqui levanta uma questão. Se a pessoa não atende à primeira exortação, pode ser que essa pessoa tenha um coração endurecido. Então, para que a situação não se reverta contra aquele que exorta, esse que exorta leva mais 2 ou 3 testemunhas. E aqui pode ser até um pastor, pode ser um presbítero. Agora, se essa situação é resolvida nesse segundo âmbito, tudo se encerra ali, o processo se encerra ali. O faltoso, exortado, ele não é exposto. O pecado dele não é levado à comunidade. Todo o drama é encerrado nessa segunda instância. Agora, se ele não escuta essa segunda instância, então na Assembleia Pública, os obreiros, junto com essa testemunha, compartilham o pecado do faltoso. Nota que nesse terceiro ponto aqui, onde entra o ligar e o desligar para toda a comunidade reunida, a ideia é que toda a igreja vá atrás do faltoso. Toda a igreja exorte o faltoso a deixar o seu pecado. O faltoso não é excluído aqui. Ele só é excluído, último ponto, se não houver arrependimento. Se esse faltoso não atende à exortação dos membros da igreja, visitando, indo atrás da pessoa, telefonando, mandando mensagem de texto, aí esse faltoso ele é considerado publicamente gentil e publicano, ou seja, 2 vezes mais alvo da graça divina. E ele é cortado da comunidade. Paulo não lida aqui conosco como a gente vai tratar essa pessoa, esse faltoso. Desculpa, Jesus não lida com essa questão aqui, como nós vamos tratar o faltoso. É Paulo que vai tratar disso. Paulo vai dizer que a gente nem deve cumprimentar essa pessoa, deve atravessar a rua, ela está vindo, atravessa a rua, dá a volta, para que ela seja envergonhada, para que ela sinta o peso das decisões morais ou doutrinárias dela e ela venha a se arrepender e ser reintegrada na comunidade. O alvo todo aqui, desse que a gente pode chamar de amor severo, esse passo 3 e passo 4, tem a ver 2 pontos. Tornar visível a gravidade do pecado e quebrar essa pessoa para que ela volte, ela seja restaurada à comunhão visível da igreja. Porque o que Jesus preconiza aqui é que se houver arrependimento, a igreja deve perdoar e restaurar. Não colocar um peso maior sobre essa pessoa. Eventualmente ela pode ser convidada a vir a público, já que ela foi exortada publicamente e recusou a exortação pública, ela pode ser chamada a vir a público para expressar o seu arrependimento diante de toda a comunidade. Aí talvez seja o caso de ter uma reunião só dos membros da igreja, aqueles batizados, congregantes, e essa pessoa poder falar, abrir para perguntas, as pessoas poderem dirigir palavra a ela, mas uma vez ela demonstrando arrependimento, ela é reintegrada à comunidade de fé. O alvo dessa disciplina, mais uma vez, esse amor duro aqui, é que a pessoa seja ganha novamente, ela seja reintegrada à igreja novamente. Então, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados aqui a confiar nesse processo que Jesus estabeleceu ao lidarmos com
irmãos ou membros da nossa comunidade que eventualmente venham a tomar uma posição pública que contradiz a profissão de fé delas. Ou seja, nós temos aqui um roteiro para lidar com homens e mulheres que estão pecando ou permanecem em pecado em nosso meio. Qual o ponto de Jesus aqui? Uma comunidade local que professa quem é Jesus corretamente e que recebe o poder das chaves é uma comunidade de homens e mulheres que lutam para ser santos. No mundo fragmentado, um dos testemunhos mais poderosos que nós podemos oferecer para a nossa comunidade é que aqui nós professamos Jesus e somos homens e mulheres diferentes. Não há espaço nesse nível de membresia para nós permanecermos infantis, para nós permanecermos como crianças espirituais, para nós termos uma vida descuidada ou em contradição com a nossa profissão de fé. E no tempo presente, homens e mulheres vão ser atraídos por causa da qualidade da nossa comunidade. Porque nós somos uma comunidade diferente. E as pessoas querem receber amor, elas querem receber aceitação, e quando elas veem que nós, de fato, somos uma comunidade que está lutando para viver de forma coerente com a nossa profissão de fé, elas vão se ligar a gente. Às vezes sem até ouvir, em primeiro lugar, a pregação. Ouvir a pregação e vir depois. Talvez elas venham à fé verdadeira depois de um tempo de convivência, mas é necessário que nós sejamos um povo diferente. Isso está presente em toda a Sagrada Escritura. Várias vezes na Sagrada Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, o povo de Deus é castigado, é disciplinado pelo Senhor, porque esse povo tolera pecado em seu meio. Lembra de Acã, em Josué capítulo 7. Lembra de Ananias e Safira, no livro de Atos. Nós precisamos tratar a disciplina com o respeito, com o cuidado que ela merece. Porque nós somos chamados a ser um povo diferente, sob a confissão de fé que escandaliza o mundo, mas é feita publicamente. Portanto, nós precisamos confiar nesse processo que Jesus estabeleceu. O objetivo aqui não é expor ou punir, mas restaurar pessoas. Levar pessoas a abandonar os seus pecados, a voltar ao caminho de uma vida santa, uma vida de fato que confessa Jesus de forma coerente e consistente. Se há arrependimento, deve haver perdão e plena restauração. Há muito tempo atrás, fui pastor numa comunidade carente, favela, no Rio de Janeiro. E era uma luta, porque uma favela, ela tem um tipo de estrutura completamente diferente do que a gente está acostumado. Não há famílias estruturadas, não há pessoas arraigadas naquela comunidade. Muitas vezes eles são migrantes, vêm de outros estados, tem que começar tudo do zero. A promiscuidade é muito alta nesse ambiente, drogas, violência é visível. E aconteceu que uma das pessoas mais importantes da igreja, ele cometeu um pecado grosseiro. E no começo ele não queria reconhecer que ele havia pecado. Ele era advogado, então usava o juridiquês para tentar enrolar a gente. Tipo, eu não estou vivendo de acordo com as expectativas de vocês. Mas ele era crente, era um homem que temia o Senhor. Então houve a exortação privada, ele não atendeu a exortação privada. E nós tivemos que seguir os passos de Jesus aqui. Primeiro, a liderança, já que ele era da liderança, exortou ele numa reunião privada, só ele, a liderança da igreja, ele não atendeu. Depois, o assembleia, o pecado, ele foi comunicado à igreja, e a igreja exortada a ir atrás daquele irmão, e exortá-lo, e trazer de volta ele para a comunhão, e ele não atendeu. Finalmente, ele foi excluído. Quando ele foi excluído, ele chorou. Quando ele foi cortado da comunhão, ele entendeu o tamanho do pecado dele, o que ele de fato havia feito contra aquela comunidade e contra principalmente o Senhor da Glória. E na vergonha dele, ele se afastou da igreja. E aí, o que eu fiz como pastor, e meus copastores ajudaram nisso também, todo domingo nós lembrávamos, no final do culto, daquele irmão que foi disciplinado, mas agora não queria vir mais à igreja porque estava abatido e envergonhado. E eu pedi aos membros da igreja em público que eles fossem aquele irmão
para visitá-lo e dizer que ele era querido e que nós queríamos ele de volta à comunhão. Levou 6 meses e ele voltou. E ele reconheceu publicamente seu pecado, não como erro, mas como pecado. Ele traiu a confiança da igreja, ele pecou contra o Senhor, se arrependeu, demonstrou arrependimento público, chorou em público, ele foi reintegrado à igreja. Quando eu saí daquela igreja, ele era uma bênção para aquela comunidade. Voltou a ser um dos esteios da comunidade. Ele reparou os pecados que ele havia cometido anteriormente. Ele fez, como Zaqueu, as devidas restituições no processo de quebrantamento dele. Nem sempre isso vai acontecer. Algumas vezes, pessoas vão se endurecer e vão sair xingando e pesando duro contra a comunidade. A gente não deve se intimidar com esse tipo de comportamento. Mas, do outro lado, eventualmente, nós vamos ver reconciliações emocionantes no nosso meio, na medida que nós, de fato, ligamos e desligamos, usamos o poder das chaves, como o próprio Jesus enviou. E verso 18, capítulo 16, nós temos aí a presença de Jesus e a vitória da igreja. Esse verso 18, capítulo 16, é muito mal empregado. A gente emprega o verso 18 para falar de reuniões de oração. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que ele vai estar presente numa comunidade que usa de fato o poder das chaves, mesmo que seja a comunidade pequenininha, 2 ou 3 pessoas. Se essa comunidade é disciplinada, se essa comunidade vive à luz da sua profissão de fé, ou seja, Jesus é o Messias, o Filho eterno de Deus, o Filho do Deus vivo, ele vai estar presente ali, independente do seu tamanho. Nota, Jesus não vai estar presente na sede daquela congregação. Jesus não vai estar presente apenas na reunião dos presbíteros ou dos pastores. Jesus vai estar presente na reunião de toda a igreja. Pensa aqui um pouquinho. Nesse dia, a igreja está reunida em todo canto do mundo. Perseguida na China, se reunindo em casas, 15, 20 pessoas, passando dificuldades na África, pregando, às vezes, debaixo de uma árvore ou debaixo de uma palhoça, numa favela no Rio de Janeiro, num grande centro urbano, cercada pela secularidade por um povo ímpio, em Amsterdã, em Londres, em Berlim, em Washington, D.C. Mas Jesus está presente em cada uma dessas igrejas, como está presente nessa manhã aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, usando corretamente o poder das chaves, ali eu estarei. Olha que promessa gloriosa. Jesus está presente aqui com todo o seu poder, como está presente na Igreja Batista Graça, na Igreja da Trindade e todas as igrejas, demais igrejas sérias aqui na nossa região. O próprio Jesus está aqui. Ele nos assegura uma promessa espetacular. A igreja não será derrotada pelo poder da morte. Igrejas locais podem sofrer, enfraquecer e até fechar por sua infidelidade. Mas a igreja do Messias, independente do seu tamanho, independente de onde ela se reúna, não será vencida. Quando a igreja local vive sua confissão correta, exerce fielmente as chaves do reino e busca a santidade produzida pelo Evangelho, essa igreja participa dessa vitória. Então não importa o tamanho da gente aqui. Não importa onde nós nos reunimos, não importa a insegurança, o que vem do futuro. Nós já somos vitoriosos, sendo Cristo presente em nosso meio. As portas da morte vão ser destroçadas e a igreja vai triunfar. Ou seja, enquanto o mundo vive na insegurança, na incerteza, no medo, no pavor de uma guerra mundial, no pavor de um caos total nos grandes centros urbanos, nós já somos um povo vitorioso. Isso não é a possibilidade, não é um futuro em aberto, já é uma certeza. Jesus está presente em nosso meio, independente do nosso tamanho, e agora as portas da morte, do Hades, não vão prevalecer sobre a igreja. Que garantia! A presença contínua do Messias e a vitória do Messias é dada para a gente. Por fim, o que isso significa para nós aqui? Irmãos e irmãs, nós somos chamados aqui a levar a igreja a sério. Ser membro de uma igreja é um baita de um privilégio. Um mundo solitário, as pessoas sozinhas, as pessoas perdidas,
as pessoas tentando fabricar algum tipo de comunhão, porque já não tem. A igreja é esse lugar onde nós estamos juntos e partilhamos a mesma fé no mesmo Jesus e também temos juntos o poder das chaves. Então, trate a igreja como um privilégio. Leve a igreja local a sério. Não a igreja ideal, não a igreja universal, mas essa igreja. Não idealize essa igreja. Usufrua essa igreja como ela é aqui agora. Agradeça a Jesus pelo que essa igreja aqui agora. Trate essa igreja a sério. Persevere com esperança. A força da igreja não está em sua organização, números, mas a presença viva do Messias. Que a gente aqui juntos confie no Messias, que sustenta, preserva e dá vitória ao seu povo. Para concluir, o Messias nos deu um baita de um tesouro, a igreja local, onde a palavra é pregada, o batismo e a ceia são administrados, a disciplina é exercida para a cura e para a santidade. Nós vivemos nesse tesouro, que é a igreja local, onde o próprio Jesus nos dá as chaves do reino, um presente para proteger o evangelho e guardar o povo de Deus. Se você é membro de uma igreja local, viva como um membro de uma igreja local. Seja ensinável, presente, responsável, reconciliador. Se você está em pecado oculto, traga o pecado à luz. Melhor confessar e ser curado do que endurecer e ser disciplinado. Se você foi ferido, busque reconciliação pelo caminho de Jesus. Procure aquele que te ofendeu. Confronte-o em amor. Tente ganhá-lo. Se você é um obreiro na igreja local, tema a Deus. Junto com a igreja, use as chaves com a Bíblia aberta, coração quebrantado e visando a restauração. E como igreja local, não tenhamos vergonha da ordem que Jesus nos deu. Essa ordem de restauração, disciplina e restauração, é boa. Ela é santa, protege a pureza do povo. Ela é amorosa, ela nasce do cuidado de Jesus por nossas vidas, que quer que a nossa vida seja coerente com a nossa confissão de fé, ou seja, que Jesus é o Messias, o eleito de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Eu queria encerrar essa reflexão lendo um hino antigo como nossa oração. É um hino do século XIX. Não está em nossos cenários, infelizmente. O hino diz assim: Teu reino amo, Deus, a casa do Senhor, a igreja que o Redentor com sangue seu comprou. Teu corpo amo sim, igreja em ascensão. Menina dos teus olhos, Deus, inscrito em tua mão. Por ela choro eu, elevo orações. Por ela dou o meu vigor com toda a gratidão. Mais que o gozo meu, desejo o seu fulgor, a comunhão de tal dulçor, seus hinos de louvor. Tão certo como és, darás sim a Sião, mais honras que a terra dá, celeste exaltação. Amém? Deus abençoe.